Bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado, meus alunos. Hoje é a aula número 2 de licitações, subtópico, modalidades de licitações. Vou continuar aqui a falar do pregão, lembrando que não vai cair na prova de vocês, mas para que vocês não caem nenhuma casca de banana, nenhuma pegadinha, vocês têm que ter uma noção. Então, o pregão é feito para bens e serviços comuns, que podem ser provados objetivamente. Uma compra de uma caneta, a compra de um celular, compra de um automóvel, uma locação, um serviço de limpeza, certo? E além do pregão, existem outras modalidades. Por exemplo, existe a modalidade chamada consulta. Consulta é para modalidade de licitação relacionada com as agências reguladoras. Existe outra modalidade que é chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que é só para situações especiais. Então, pregão, consulta, RDC. Na prova de vocês, a alternativa errada é pegadinha. Para vocês é só as 5 que eu já ensinei na aula passada, certo? Então, a Lei 8666 de 93, ela veda a criação de novas modalidades de licitação ou a combinação das já existentes. Então, o administrador público, um prefeito, por exemplo, não pode pegar um pedaço da concorrência e unir com um pedaço da tomada de preços. Não pode. Então, essa lei, ela veda, mas ela veda para quem? Para quem é vedado criar novas modalidades licitatórias ou fazer as suas combinações. Primeiro, o administrador público não pode. Segundo, o legislador específico. Legislador específico também não pode. Quem é o legislador específico? Os deputados estaduais, por exemplo, deputados distritais, vereadores. Então, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, não pode criar novas modalidades licitatórias e nem fazer combinações, um pedaço de uma com um pedaço de outra. Por que eu estou explicando isso? Porque muitos vão se perguntar, falar, mas se não pode, como foi criada a modalidade do pregão, consulta, RDC? Bom, então a União sim pode. A União, em sua competência legislativa, do artigo 22 da Constituição Federal, competência esta para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, ela pode, como ela criou a Lei 10.520 de 2002, criou a modalidade pregão, com outra lei a consulta, com outra lei o RDC. Então, a União, na sua competência para normas gerais, pode sim. Quem não pode é o administrador, e quem não pode também é o legislador específico. A partir do momento que a União criou uma nova modalidade, como o pregão, aí sim o legislador específico, o administrador, podem apenas minudenciar a lei, podem apenas pormenorizar a lei, explicá-la melhor, certo? Bom, agora vamos a uma questão muito importante que caiu na prova do CESP-UNB em 2018. Então vocês tomem muito cuidado com o enunciado das questões. Muito cuidado. Se no enunciado não especificar, não dar mais detalhes, não pode criar novas modalidades nem combinações. É assim que cai e dessa forma que normalmente é cobrado. Somente se no enunciado, na pergunta, estiver anunciando sobre a capacidade legislativa da União para criar normas gerais de licitações e contratos. É outra história, mas é muito difícil cair desta forma, certo? Então vamos à questão.
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são modalidades de licitação. Até aqui está correta. Sendo vedada a combinação entre elas ou a criação de outras modalidades. A segunda parte da questão, correta também, é uma questão de certo ou errado, muito comum da CESP, certo? E então essa questão está correta. Vamos repeti-la. Concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso são modalidades de licitação, sendo vedada a sua combinação ou criação de novas modalidades. Então a questão está correta, é assim que cai normalmente. Não mencionou a capacidade legislativa da União sobre normas gerais, consequentemente, correto. Tá? Bom, agora vamos aprender a diferenciar as modalidades licitatórias segundo o valor. Existem outras formas, mas vamos começar segundo o valor, que é o principal critério de diferenciação entre as modalidades licitatórias e é o que mais cai em concurso. Vocês vão ter que decorar mesmo, fazer uma tabela na casa de vocês sobre todos os valores e as modalidades licitatórias. Para aqueles que já estudaram as modalidades licitatórias com os valores antigos, basta fazer a multiplicação por 2,2. Então, pegue o valor antigo vezes 2,2 é o resultado. Antigamente, por exemplo, numa obra ou serviço de engenharia, para a modalidade concorrência, necessitaria que o valor fosse maior do que R$1.500.000. Vezes 2,2, então chega no número atual, com a última modificação, feita pelo Decreto 94/12 de 2018. Então, com essa modificação, hoje em dia, para concorrência, desde que sejam obras ou serviços de engenharia, tem que ser um valor maior do que R$3.300.000, pois R$1.500.000 vezes 2,2 é igual a R$3.300.000. Para que vocês entendam, porque em 2018, de forma muito recente, para o direito é recente, houve o decreto 94/12 e ele fez uma atualização dos valores, certo? Então, agora esses valores aumentaram, muito natural, pensando na parte monetária do país, da inflação e tudo mais. Mas é muito importante. Esse decreto não alterou a lei. Se cair na prova de vocês, perguntar se alterou a lei, o decreto 94/12 de 2018, vocês põem que não alterou a lei. E se cair na prova de vocês perguntando se decreto executivo pode alterar a lei, não, também não pode. Pode minudenciar, pormenorizar, mas não pode alterar a lei. Então, o que aconteceu? Ocorreu apenas uma atualização dos valores, cuja atualização está prevista. Essa atualização está prevista no artigo 120 da Lei 8666 de 93. Ela diz que o chefe do Poder Executivo Federal pode atualizar os valores das modalidades licitatórias segundo critérios monetários, pensando na inflação, por exemplo. Então, não houve alteração da lei, o decreto não pode alterar a lei, houve apenas uma atualização, certo? Já houve alguma atualização da Lei 8666 de 93 antes dessa? Então, fica esta pergunta para a terceira aula. Um abraço, meus alunos.